De terror em uma das comunidades mais tradicionais do Rio de Janeiro, 5 pessoas morreram. Reportagem do Rodrigo Viga. Um homem de 36 anos de idade morreu atingido por uma bala perdida nesta sexta-feira, quando estava tomando café da manhã na zona norte do Rio de Janeiro. Tiro fatal partiu de um confronto entre policiais e traficantes dos conjuntos de favelas, do Alemão e da Penha, na zona norte da capital. A PM e a Polícia Civil iniciaram uma mega operação nesta sexta-feira nesses dois conjuntos de favelas para combater o crime organizado, facções criminosas e traficantes que tomam conta dessas favelas. A Polícia do Rio de Janeiro tem tentado asfixiar os negócios do crime organizado para tentar reduzir a força, o poderio dessas facções que dominam favelas e comunidades, especialmente na zona norte do Rio de Janeiro. O jardineiro Carlos André dos Santos, de 36 anos de idade, estava tomando café perto de uma estação do BRT quando foi alvejado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. É mais uma vítima fatal de bala perdida aqui no Rio de Janeiro, nesse ano de 2025 que mal começou. Um policial do batalhão de choque da Polícia Militar, uma tropa de elite na corporação aqui do Rio de Janeiro, também foi alvejado no confronto desta sexta-feira. Mais de 500 agentes foram destacados para essa mega operação. Muitas pessoas não conseguiram dormir ou voltar para casa. A incursão começou ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. E os tiros e balas traçantes foram registrados pelos moradores e publicados em redes sociais. Por conta dessa mega operação, a rotina na região da Penha e adjacências foi alterada nesta sexta-feira. Itinerário de ônibus, atendimento em unidade de saúde e até mesmo em unidade de ensino, embora estejamos em período de férias escolares. Do Rio, Rodrigo Viga. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quer mais rapidez no julgamento de uma ação no Supremo que definiu regras para operações da polícia em favelas da cidade. Na última ação, 5 pessoas morreram. Janaína Camilo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou nesta sexta-feira a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, que deixou moradores baleados. No Palácio do Planalto, após se reunir com o presidente Lula sobre Rio de Janeiro sediar os Jogos Pan-Americanos, Paes foi questionado por jornalistas sobre a abordagem policial na operação desta sexta. O prefeito diz que defende as operações policiais e criticou decisões do Supremo Tribunal Federal na chamada ADPF das favelas, que limitaram as operações policiais em comunidades cariocas. Vou aqui, talvez, avançar até mais do que eu deveria, mas precisa se trazer à discussão essa questão da ADPF no Rio, né? Porque ela, seja no campo real ou no campo do simbólico, ela se tornou um inibidor da ação policial. E a minha impressão é que, desde que essa DPF foi implantada, você teve um aumento da ocupação territorial, do domínio territorial. Isso é impressão, aliás, eu tenho certeza e convicção disso. E se criou uma narrativa que serve de desculpa para quem não cuida da segurança pública de forma adequada. E também gera uma sensação de resort do crime no Rio de Janeiro. O prefeito disse que o debate sobre a ação policial nas comunidades do Rio de Janeiro está muito mal conduzido e cobrou também o governador do estado, Cláudio Castro. Estabelecer controle sobre a ação do Estado, como todos nós temos que ter, é óbvio. Ninguém vai defender aqui que o Estado, né, que o Estado não é igual bandido. O Estado ele pode agir, ter o monopólio da força e deve agir com dureza contra o bandido, mas ele não é igual bandido. Muitas vezes o bandido quer te matar de cara, te botar 7 palmos do chão, o Estado não pode querer isso. O Estado tem que buscar prender e punir aqueles que cometem crimes. Mas eu acho que esse debate está muito mal conduzido. Acho que também depende do governador Cláudio Castro trazer esse debate de uma maneira mais clara. Então, assim, eu tenho uma posição contrária à DPF, o que não significa dizer que a polícia está autorizada a fazer tudo.
Mas é isso, quando você tem que fazer, você não pode trabalhar com todos os seus instrumentos, você dá uma desculpa para quem não trabalha direito e ao mesmo tempo acaba criando esses espasmos de operação que no final do dia, eu não sei se está protegendo vida nenhuma. Os territórios ampliaram, os territórios dominados pelo crime organizado no Rio de Janeiro foram ampliados nos últimos anos. Está aqui falando o prefeito da cidade. Eu vou sempre apoiar as ações das forças policiais. Eu acho que a gente vive uma situação muito crítica. Agora é óbvio que a gente quer que as coisas sejam feitas dentro do Estado de Direito, respeitando as regras. A DPF das Favelas tem como objetivo reduzir a letalidade em operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. O mérito da ação ainda será julgado pelo STF, mas já houve decisões em relação ao caso. Entre elas, o Supremo estabeleceu que as operações devem ser restritas a casos excepcionais e acompanhadas pelo Ministério Público Estadual e determinou a utilização de câmeras corporais nos uniformes dos policiais e nas viaturas, além do aviso antecipado de operações para autoridades de saúde e educação, para que as escolas sejam protegidas. A retomada do julgamento da DPF das Favelas no Supremo já tem data. Está marcado para o dia 5 de fevereiro, assim que o Judiciário voltar do recesso. O relator é o ministro Edson Fachin. O Ministério Público do Rio de Janeiro também já se manifestou ao STF, dizendo que o Estado tem cumprido as decisões da Suprema Corte, mas que o Supremo não pode dizer como as seguranças do Rio de Janeiro devem conduzir as atividades policiais, mas apenas indicar os parâmetros. A DPF das Favelas foi ajuizada em 2019 pelo PSB, com o argumento de que há recorrentes violações de direitos humanos pelas forças policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. As operações no Rio nunca foram suspensas ou proibidas, mas foram reduzidas devido à necessidade de cumprir as determinações do Supremo. Representantes do setor produtivo do Rio de Janeiro pedem que o STF julgue improcedente a DPF das Favelas. Os empresários alegam que as restrições aumentaram a criminalidade no estado, especialmente na capital, o que tem afetado a economia local. Vamos ouvir nossos comentaristas, O Rodrigo Viga trouxe o cenário, dessa mega operação de mais de 15 horas de confronto entre policiais e bandidos, que deixou 5 pessoas mortas e também feridos, entre eles moradores, E agora essa posição do prefeito do Rio de Janeiro pedindo mais rigidez. Na avaliação de vocês, começando pelo Acácio Miranda, qual deveria ser a abordagem policial para garantir segurança para a população, ao mesmo tempo que não aumente a violência? E nesse caso também, o Supremo tem papel fundamental na rigidez, na determinação dessas regras de como a polícia, como a abordagem policial deve ser feita? Soraya, nós acompanhamos nos últimos tempos a judicialização da política e agora a gente tem acompanhado um pouco a judicialização das políticas públicas. É importante que se frise, o Supremo não sai caçando essas ações, é sempre um partido político que a propõe. Aí, no caso, foi dito pela reportagem qual o partido político que propôs, mas fato é, prefeito Eduardo Paes disse e todas as autoridades do Rio de Janeiro têm dito nos últimos tempos. Isso criou quase que zonas de imunidade para o crime organizado. Ninguém discute que a atuação da polícia no Rio de Janeiro depende de algum aperfeiçoamento, mas não é através de impedimento da sua atuação que nós vamos resolver este problema. Que sejam estabelecidos parâmetros, mas proibições não condizem com a situação da criminalidade no Rio de Janeiro. Essa decisão do STF beira o absurdo nesse processo dessa DPF. Isso porque você limita e muito a atuação da polícia, além de fazer com que as informações sejam vazadas. Essa operação que ocorreu lá no Alemão e na Penha, ela com certeza absoluta teve vazamento. Afinal de contas, mais de 500 agentes da Polícia Civil, eles fizeram um cerco nessas comunidades às 4 horas da manhã. Esse horário é para poder se antecipar, fazer de forma inteligente, evitar a troca de tiros. Sabe o que aconteceu com eles? Foram recebidos a bala. E, infelizmente, eles têm que, na verdade, se manifestar, devolver a altura, mostrar que quem manda ali tem que ser o Estado, é a polícia,
e acaba tendo esses efeitos colaterais e a gente morre com bala perdida. A culpa disso é do crime organizado. Então, o Poder Judiciário, ele não deve se manifestar em nada nesse sentido. Não é o Poder Judiciário o responsável pela segurança pública, mas sim o Estado. O prefeito Paes, Eduardo Paes, ele foi cirúrgico quando ele disse: esta ADPF e as determinações do STF fazem com que o crime organizado viva numa espécie de resort. A Polícia Civil, ela só pode fazer operação, mas ela tem que comunicar meio mundo antes de fazer a operação. Quando você comunica meio mundo, e hoje esse crime organizado, ele está organizado a ponto de ter gente dentro da educação, da saúde, que são órgãos que eles têm que informar, eles têm gente até dentro da polícia, eles têm pessoas que eles estão ali colocando lá dentro para passar informações. Como que você vai avisar todo mundo de uma operação? Que inteligência é essa? Então, o STF, o Poder Judiciário, ao invés de querer ajudar, de tentar ajudar, na verdade ele está atrapalhando. Quando você fala de violação de direitos humanos, violação de direitos humanos é a população daquela comunidade, que eu tenho certeza absoluta que mais de 90% são pessoas de bem, essas têm seus direitos humanos violados, porque elas não podem sair de casa, elas são vítimas de bala perdida, elas sofrem terrorismo, elas têm que pagar para a milícia, para o crime organizado, que cada vez está se expandindo mais na região. É um absurdo. Eu espero que agora, no retorno do Judiciário, o STF julgue improcedente essa DPF, que foi proposta por um partido de esquerda para politizar algo que não deve ser politizado. O Estado deve agir de forma íntegra e buscar a paz e a segurança no local e extirpar, acabar com o crime organizado. Nós deveríamos estar falando aqui de qualquer outro assunto, menos disso. Muito bem, vamos dar sequência